para a nossa reflexão nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 até o versículo de número 15, diz o seguinte: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, e que Ele fale ainda mais aos nossos corações, em nome de Jesus. O tema da mensagem, repetindo, é aprendendo a orar da forma certa. Aprendendo a orar da forma certa. Eu quero introduzir esse tema. A introdução é para que a gente entre no tema em si. Eu quero iniciar essa introdução fazendo algumas perguntas. Perguntas essas que, na minha opinião, pode fazer com que algumas pessoas fiquem constrangidas, mas eu não tenho preocupação nenhuma em poder ministrar e então você ficar constrangido, até porque diante de Deus nós temos que nos constranger com algumas coisas. A primeira pergunta é: como está a sua vida de oração? Quer constranger um crente? Pergunte como está a sua vida de oração. Eu não estou falando daquela oração rasa, daquela oração superficial, daquela oração mecânica. Eu quero falar nessa noite de uma oração verdadeira, de uma oração sincera, de uma oração de uma entrega muito intensa. Então, como está a sua vida de oração? Responda a Deus aí. Você sabe orar da forma certa? Porque algumas pessoas dizem: como é que eu vou orar? Eu não sei orar. E eu pude parar e pensar que muitas pessoas estão orando da maneira errada. Então a oração do Pai Nosso, ela surgiu por conta de um pedido dos discípulos, de um dos discípulos. Mateus, ele omite essa informação, mas no texto paralelo, que é o texto de Lucas, capítulo de 11, versículo 1, ali Lucas, ele registrou o pedido desse discípulo. O discípulo chegou até Jesus estava orando, e o discípulo chegou até Jesus e disse: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. Esse texto em si é resposta do pedido daquele discípulo, mas também ele serve para nos ensinar muitas coisas, nos ensinar muitos princípios. E nessa noite, utilizando mais precisamente a oração do Pai Nosso, eu quero destacar alguns princípios fundamentais para que a oração seja verdadeira e não a oração de forma errada. Até porque alguns textos da Bíblia mostram que algumas pessoas oram de forma errada.
Então é uma oração modelo. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo, por isso que não há registro em nenhum outro lugar na Bíblia para que se fique repetindo essa oração. Algumas pessoas têm o costume de ficar repetindo essa oração. Se você sabe o que significa, se você sabe o que representa o Pai Nosso, se isso é o que está no teu coração, amém, não está errado. Mas se a pessoa ora o Pai Nosso e não sabe nem o que é que está pedindo realmente, nem o que está orando, por isso que nessa noite eu quero compartilhar e quero esclarecer um pouco o que é que significa a oração do Pai Nosso, porque a função do pregador é facilitar o entendimento da igreja com relação ao texto. Simplesmente o Senhor Deus colocou isso no meu coração para que eu possa esclarecer e possamos ter uma oração mais correta, o máximo possível. Os versículos de 5 a 8, Jesus ensina como devemos orar. Muitas vezes falamos sobre oração. Falamos sobre oração terça-feira pela manhã, consagração. Falamos sobre oração na terça-feira à tarde, reunião de oração. Falamos sobre oração na quarta-feira à noite, culto de oração. Falamos sobre oração nas vigílias. Então são muitas situações. Na escola dominical a gente sempre fala sobre a importância da oração. E nessa noite, você que de repente não tem a oportunidade de participar desses outros cultos em que a oração é mais enfatizada, mais destacada, Deus fez questão de trazer essa palavra para a sua vida e para a minha vida, para que a gente possa entender o quanto é importante a oração. Então, dos versículos 5 a 8, Jesus ensina como orar. A questão é: estamos orando da maneira certa? Estamos orando da maneira certa? Porque o que eu percebo, algumas igrejas até falam muito sobre oração. No entanto, estão orando da maneira errada. Expressões como: peço humildemente, por favor, por tua graça e tua misericórdia. Momentos de orações em que expressamos arrependimento. Isso está sendo perdido. A oração verdadeira, a oração certa, deve ser assim, é expressar isso, expressar humildade, expressar realmente que nós não somos merecedores, mas é pura graça, misericórdia de Deus. E essas expressões estão sendo trocadas por eu determino, eu decreto, eu exijo, orações voltadas no próprio homem, orações que centralizam o homem. Eu quero, eu desejo, eu exijo, eu determino, eu me revolto contra Deus. Então orações desse tipo não são orações certas. E a oração do Pai Nosso nos ensina, Jesus nos ensina a orarmos da maneira certa. Então nessa noite nós vamos aprender a orar com Jesus. A oração do Pai Nosso faz isso nas nossas vidas, para que nós não possamos nos tornar hipócritas. Como eu disse, do versículo 5 até o versículo 8, aqui Jesus, no Sermão do Monte, ele ensina como orar. E o texto vai falar que os hipócritas oravam. O que é ser hipócrita? Ser hipócrita, essa palavra hipocrisia, vem de uma expressão no grego, em que era utilizado nos teatros. É representar um papel, é fingir, é uma falsidade. Então pessoas parecem que querem aproveitar a oportunidade de se orar. Eu vou aqui mostrar um pouquinho no texto, orar em público, para que elas se promovam. A oração verdadeira não é para promover o ser humano.
A oração verdadeira é para exaltar, glorificar, engrandecer o nosso Deus. Nós oramos a Deus Pai. Então nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas hipócritas. Uma oração falsa, uma oração que não está no coração. Uma oração verdadeira. Veja comigo o texto a partir do versículo 5. E quando orardes, de Mateus capítulo 6, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ou seja, veja que ele está falando de um público, dos hipócritas, agora ele está falando para os discípulos. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Se alguém é tentado a se exaltar, mostrar a sua espiritualidade, através da oração, tem que ir para o quarto, tem que ir para o quarto da humilhação, tem que dizer assim: Senhor, tira de mim todo sentimento de altivez, tira de mim todo sentimento de vanglória. Eu não quero isso para a minha vida, Senhor, mas o que eu quero é que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Meus irmãos e minhas irmãs, as nossas vidas são para glorificar a Deus, para a exaltação do nome do Senhor. Ei, de onde nós viemos? Viemos de Deus. Deus nos criou, Deus nos deu a vida, Deus nos deu o fogo de vida. E para que nós estamos aqui? Para glorificar a Deus. Esse é o propósito das nossas vidas, glorificarmos a Deus. Por isso que a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer uma outra coisa, que seja para a glória de Deus, que seja para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois dessa introdução, vamos destacar alguns princípios nessa oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou para que nós possamos orar da maneira correta. O primeiro princípio que eu vejo é que precisamos orar a Deus Pai. Versículo 9: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais nos céus. Tem que conhecer a Deus. Acredito que o que está gerando mais desinteresse pela oração é não conhecer quem realmente Deus é. Não se conhece quem é Deus. Às vezes está aqui e não tem uma noção verdadeira, uma noção clara quem é Deus. Certa ocasião, em João capítulo de número 14, mostra ali, onde Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizeis tu: mostra-nos o Pai?
Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Estavam com Jesus, mas não tinham a noção clara quem era Jesus. Às vezes nós não conhecemos quem é Deus realmente, e por isso há um desinteresse pela oração. Os judeus tinham uma percepção de um Deus muito distante, de um Deus inacessível, até porque eles tinham que recorrer aos sacerdotes. Deus, quando queria trazer alguma mensagem, usava os profetas, usava os juízes, usava os reis. Então, para o povo, Deus era um Deus muito distante. E aqui na oração do Pai Nosso, Jesus está quebrando essa cultura judaica, dizendo assim: olha, vocês podem chamar Deus de Pai. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus. E para conhecer e poder chamar de Pai, precisa de uma aproximação. A questão é que quanto mais tempo se passa, parece que a igreja, parece que os cristãos estão se distanciando de Deus. Na Europa, a igreja praticamente está secularizada. Cultos à noite praticamente não acontece mais. É uma reunião no domingo pela manhã, uma reunião isolada. Cultos de oração já acabou. Sabe por quê? Porque perderam a visão de quem realmente Deus é. Um outro equívoco para os nossos dias é a questão da irreverência. Porque se não sabe quem é Deus, não tem o temor, não tem o respeito, não sabe quem é Deus, pensa que Deus é um qualquer. Não, Deus é aquele que, quando Isaías viu lá em Isaías capítulo 6, aquela visão magnífica, Isaías entrou no templo e viu aquela visão, aqueles serafins voando, aqueles seres ardentes em fogo. E quando ele viu o Senhor assentado ali, ele viu o Senhor assentado e aqueles serafins voando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías se deparou e conheceu ali quem realmente Deus é, ele disse: ai de mim, qual tem sido o seu sentimento diante de Deus? Qual tem sido o meu sentimento diante de Deus quando nós vamos orar? Então nós precisamos engrandecer quando nós dizemos assim: portanto vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus. Eu preciso conhecer esse Pai, eu preciso conhecer esse Deus. Não precisa você abrir os textos, eu vou citar só alguns textos que apresentam um pouco de quem é Deus. Se você quiser ir notando, vá notando para depois ler em casa com mais tranquilidade. Neemias 9,6 diz o seguinte: só tu és Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Jó capítulo de número 26, versículos de 7 a 14 diz o seguinte: Jó 26, de 7 a 14. Ele, ou seja Deus, estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas,
até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus e a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas trovão do seu poder, quem o entenderá? Salmo 19, versículos 1, 4 e 5. Escute o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Versículo 4: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo se vai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o caminho. Até aí. Eu sei que é uma linguagem muito científica, e às vezes eu gosto dessa área. A Bíblia não é um livro de ciência, mas ela contém ciência. A Bíblia não é um livro de história, mas contém história. Aqui nesse texto, só para esclarecer um pouquinho, para dar uma luz maior nesse texto, de Salmo 19, versículos 4 e 5, aqui está mostrando algo que há mais de 3.000 anos a Bíblia está relatando, e foi algo que se descobriu não há tanto tempo. O Sol, ele tem pelo menos 2 movimentos. O primeiro movimento é que ele gira em torno do seu próprio eixo. O Sol gira em torno do seu próprio eixo. O segundo movimento é que ele se move pelo espaço. O Sol não está parado. A Terra simplesmente, ela também não gira só em torno de si mesma e em torno do Sol, mas a Terra, ela está numa velocidade extrema no espaço. Você pode dizer assim: pastor, eu não consigo ver. A Terra nesse exato momento, ela está girando em torno de si mesma em 1.700 quilômetros. Por que nós não percebemos isso? Porque é necessário ter um referencial. É como se alguém estivesse dentro de um avião, por exemplo. Fecha-se todas as janelas e o avião vai em uma velocidade muito grande, mas tudo que está dentro do avião está indo na mesma velocidade. Então não se percebe ali dentro do avião a velocidade que o avião está ali percorrendo, está voando. Da mesma forma somos nós, não conseguimos visualizar isso, mas é uma grandeza muito grande de Deus. O Sol, ele se move pelo espaço a 250 quilômetros por segundo. Calculando isso, 900.000 quilômetros por hora. O Sol é uma das maiores estrelas que existem. Existem estrelas maiores do que o Sol. No entanto, o Sol é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Você pode imaginar isso? 1.300.000 vezes maior do que a Terra. O Sol está a 150 milhões de quilômetros distante da Terra. Isso não é por acaso. O cientista disse: não, foi que houve uma grande concentração de energia, a energia foi se concentrando, houve uma explosão, as partículas surgiram então com essa explosão, e então os planetas foram formados. Sabe o que a Bíblia diz? É Deus.
Foi Deus que fez. E nós podemos chamar Deus de Pai. Conhecer Deus. Deus é Pai. A criação glorifica Deus. Quando você olha para o céu e vê essas estrelas, sabe o que é que a ciência diz? Que existem mais estrelas do que todos os grãos de areia que existem na face da terra. Dá para imaginar isso? É ciência, isso é comprovação científica. A Bíblia, a verdadeira ciência, ela se encaixa com a Bíblia. Agora imagina aí, ainda falando sobre o sol, esse texto aqui, de Salmo 19, diz que Deus preparou como que aposentos, como que uma tenda para o sol. O sol então, ele gira em torno de si mesmo, ele está viajando no espaço, e então os planetas estão em torno do sol, viajando também a 900.000 quilômetros por hora, e uma sincronia muito grande, e vão avançando. E tudo maravilhosamente bem. Por que é que nós não somos atingidos? Porque existe um projeto de Deus para nos proteger de tudo aquilo que vai caindo do céu. Não é obra do acaso, é um projeto de Deus. Se a Terra se distanciasse 10% do Sol, sabe o que aconteceria? Tudo ia congelar. Se a Terra se aproximasse 10% do Sol, sabe o que aconteceria? Tudo iria queimar. Quem é que sustenta? Deus. Se a Terra, a rotação da Terra, como eu bem falei, a Terra girando em torno de si mesma 1.700 quilômetros por hora, se diminuísse essa rotação em 10%, sabe o que aconteceria? A temperatura iria subir para 80 a 100 graus. Todo mundo ia morrer. Se aumentasse a velocidade da Terra em 10%, sabe o que iria acontecer? Ventos de 300 a 400 quilômetros por hora, não ia resistir ninguém, ia morrer tudo. Mas esse Deus que governa, que é soberano, que é poderoso, diz assim: você pode me chamar de Pai. Você pode me chamar de Pai. Eu não sou inacessível, eu estou aqui. Você pode me chamar de Pai. Deus é grande. E como não querer estar na presença de um Deus como esse? Por isso que há uma crise muito grande na oração. Não se conhece quem verdadeiramente é Deus. Escute ainda mais o que é que o profeta Isaías diz. Isaías capítulo 40, do versículo 12 até o versículo 15, diz o seguinte: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida os céus a palmo. Na concha das mãos de Deus, as águas dos oceanos, dos mares, todas as águas. Isso é pouco para o nosso Deus. Esse nosso Deus mediu os céus a palmos. Quem recolheu na terça parte da efa o pó da terra e pesou nos montes de precisão penduradas no seu dedo. Quem fez isso? O nosso Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem é seu conselheiro? Quem o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai no balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Esse é o nosso Deus. Deus esplêndido.
Isaías 44, 24 diz o seguinte: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho aplanei a terra. Isaías 45, de 5 a 7, diz o seguinte: eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba, até ao nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Eu faço a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Você sabe o que é isso? Chegar diante de Deus e falar e chamá-lo de Pai. Então Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é o primeiro princípio. O primeiro princípio é conhecer a Deus. Segundo princípio da oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Espera aí, santificado seja o teu nome? E como é que Deus pode ser mais santo? Deus não pode ser mais santo. Ele é santo, 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 Ele é santíssimo. Agora, o que é que significa santificado seja o teu nome? Significa que através das nossas vidas, o nome do Senhor deve ser honrado. Através da sua vida. Então, quando você estiver orando assim, santificado seja o teu nome, você está dizendo assim: olha, a minha vida te honra, a minha vida te glorifica. Então, se as nossas vidas são para a glória de Deus, você tem se vestido para a glória de Deus? Quando uma pessoa olha para você, o nome do Senhor é honrado ou o nome do Senhor é envergonhado? Parecendo mais uma pessoa do mundo que não está nem preocupado ou preocupada com a glória de Deus, de testemunhar a Cristo. Como você tem se portado e se postado diante de uma geração tão corrompida? Roupas que levam à sensualidade, que fazem os outros pecar, roupas pelas quais você chama a atenção. Ei, Deus não te chamou para isso não. Deus te chamou para que através da sua vida o nome do Senhor fosse glorificado. Santificado seja o teu nome. O que você tem falado? O que você tem pronunciado? As tuas ações glorificam a Deus? Lá na empresa, na escola, na vizinhança, na igreja. Se nós não estivermos santificando o nome de Deus, honrando o nome de Deus, nós estamos nos tornando hipócritas, fariseus, túmulos caiados. Ainda vai orar o Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu estive vendo uma frase ontem de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele foi um advogado, um líder importante na história. E ele começou a ler alguns escritos sobre Jesus. Ele foi criado no hinduísmo. Você pode colocar lá Mahatma Gandhi e o cristianismo, você vai ter muitas informações. E eu peguei uma frase de Mahatma Gandhi que diz o seguinte: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. Eu amo a Cristo,
O problema do cristianismo são os cristãos, porque não vivem segundo os seus próprios ensinos. Duro. Mahatma Gandhi diz a história que ele foi para a igreja, e quando ele chegou na igreja, ele foi praticamente expulso. Ele estava em busca da verdade. Ele estava querendo aprender mais de Jesus, e quando chegou lá, ele foi praticamente expulso. Ele disse: então, o problema não é o cristianismo, o problema são os cristãos, que não vivem de acordo com os seus próprios ensinos. Então, quando eu digo, santificado seja o teu nome, é porque a minha vida tem que viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Terceiro princípio que eu aprendo, para adiantar um pouquinho, o versículo 10, a parte inicial, diz: venha o teu reino. Venha o teu reino. Jesus aqui, ele está falando para os judeus. Os discípulos, a princípio, eram todos judeus. E os judeus, eles tinham uma visão do reino de Deus, uma perspectiva. E a perspectiva judaica para o reino de Deus é que eles estavam esperando o Messias. O Messias iria vir como um guerreiro, como um político, como um vencedor, e iria instalar o seu reino na terra. O Messias ia dar vitória àquele povo judaico, e ia conduzir aquele povo em batalhas, em pelejas, e ia vencer tudo. Venha o teu reino. Quando nós chegamos em Lucas capítulo 17, de 20 a 30, não vou ler o texto por questão de tempo. Lucas 17, de 20 a 30, Jesus está falando sobre o reino de Deus, sobre a vinda do reino de Deus. E quando no versículo 21, ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. E quando ele diz isso, mais para frente um pouquinho, ele vai falar sobre a sua vinda, como vai ser a sua vinda. Então eu entendo que pedir venha o teu reino está dizendo assim: Jesus, venha e reine. Jesus está reinando na sua vida. Porque se eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo assim: eu quero viver o teu reino, eu quero que o Senhor seja o meu rei, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor realmente, plenamente, sem nenhuma reserva minha. Está no teu reino, venha Jesus, ó Maranata, ora vem Senhor Jesus, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Nós estamos vivendo a vontade de Deus. Nós como igreja estamos preparados para orar isso: venha o teu reino. E Jesus vem implantar o seu reino. Creio no reino milenar, literal. Jesus vinha arrebatar a sua igreja. E como ele tem nos achado? Será que ele vai nos achar conhecendo a Deus como nós deveríamos conhecer? Porque cá para nós conhecemos pouco demais de Deus. Se eu conheço pouco de Deus, não quero orar, não quero vir para a igreja, não quero ler a palavra. Então venha o teu reino. Eu dizia assim: eu quero me encontrar contigo, Senhor. Quarto princípio: faça-se a tua vontade. Versículo 10 ainda: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus nem sempre significa ausência de problema. A vontade de Deus nem sempre significa ausência de problema. Todos nós queremos viver conforme a vontade de Deus. Paulo diz: a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu quero viver a tua vontade, Senhor. E se a vontade de Deus for para você passar numa tribulação, você quer viver a vontade de Deus? Jesus, em Mateus 26, 39,
quando ele estava lá no Getsemane orando, ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia, seja feita a tua vontade. Jesus passar por tudo aquilo, passar por sofrimento, o cálice eu entendo que é o cálice do pecado de toda a humanidade, e então fazer com que Jesus estivesse separado do próprio Deus. Estamos dispostos a viver a vontade do Senhor realmente? Eu tenho pensando sobre isso. Se não for a vontade de Deus curar, eu vou fazer o quê? A segunda carta de Timóteo, você pode achar isso estranho, mas não é estranho às Escrituras, é estranho ao Evangelho que está sendo pregado hoje, que quer ensinar que o crente não sofre, que o crente não adoece, que o crente não passa dificuldade, mas a Bíblia mostra a diferença. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 20, Paulo diz o seguinte: deixei em Mileto Trófimo doente. Eu fiquei, meu Deus, Paulo orou, Eutico ressuscitou. Os lenços de Paulo, quando tocava alguém, Atos capítulo 19, versículos 11 e 12, diz que as pessoas eram curadas, e agora Paulo deixa Trófimo doente em Mileto. Meu Deus, vontade de Deus. Paulo orou por Timóteo. Timóteo não foi curado do seu problema no estômago. Vontade de Deus. Muitos foram lançados na cova dos leões e foram mortos. Daniel foi preservado, mas os que não foram? Vontade de Deus. Jó perdeu 10 filhos em um dia só. Deus disse: eu vou recolher. Vontade de Deus. Eu não entendo, eu não compreendo às vezes a vontade de Deus, mas o que me resta como servo é dizer: Senhor, eu me rendo e eu me entrego ao Senhor, e seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Essa é a melhor oração que a gente pode fazer. Faça-se a tua vontade. Agora nós precisamos estar preparados para viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus nem sempre significa ausência de problema. Então, que prevaleça a vontade do Senhor. O quinto princípio, e se encontra aí no versículo 11. Versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que é que significa para as nossas vidas? Significa que nós devemos colocar as nossas necessidades diante de Deus. O pão de cada dia. Deus se responsabiliza pelas necessidades básicas. Veja comigo no texto, o próprio texto nos mostra isso, os versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, quando eu oro, quando nós estamos orando, Pai nosso, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, nós estamos pedindo as coisas básicas. Deus promete as coisas básicas para a nossa vida. É o comer, é o vestir, é o beber. Além disso, Deus não promete eu ser milionário. Se vier, amém.
Mas muitos estão se frustrando porque estão recebendo palavras dizendo: olha, você vai enriquecer, você vai conquistar, você vai isso, você vai aquilo. Não, eu não vejo isso nas Escrituras. Eu vejo aqui ainda mais, nos versículos 25 a 34, Jesus falando o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou haveis de beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não traçam nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pão nosso de cada dia. Ei, deixa de ansiedade extrema. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. As minhas orações lá para as famílias pastorais, uma delas falou sobre saúde emocional, saúde física, saúde espiritual e saúde financeira. Saúde financeira. O pastor foi comprar um carro e colocou lá no cadastro: pastor. Reprovou. Foi em outra loja: função, profissão, pastor. Reprovou. E aí ele foi e terminou que ele colocou psicólogo, porque ele também é psicólogo. Aprovou na hora. Sabe por quê? Muitos crentes estão usando da seguinte ideia: eu vou comprar pela fé. Se não pode comprar, não compre. Não compre. Se contente. Aí o pessoal diz: o pastor tem um espírito, sei lá, de inferioridade. Não é isso não. Eu estou dizendo a você: só vá até onde dá para ir. Se não for isso, você vai ter problema. Vai ter problema na sua vida, vai ter problema no seu casamento. Pão nosso de cada dia, o básico. A gente precisa aprender a viver com menos e ser mais feliz. Eu tenho que ter um paletó novo. Hoje de tarde eu passei lá no shopping, quando eu vinha de viagem, e minhas meninas foram para um aniversário. Vamos comprar ali uma lembrancinha para um menino, ok. Aí passei de frente assim a Ultra. Aí eu até comentei com o Cátia: olha como esse paletó veste bem. Eu vou inventar de comprar um paletó daquele se eu não posso pagar. Deixa meu paletózinho aqui, ó. Vou para casa, durmo, deito tranquilo e não estou devendo paletó. Bênção do céu. Louvado seja Deus. Meu sapato aqui, que bênção. Pensa num sapato bom. Esse daqui já faz uns 10 anos. Não é brincadeira não. Já tem muito quilômetro rodado. Pega uma latazinha de graxa, uma escova, ó. Coloca no pé. Estou andando do mesmo jeito.
Eu vou estar deitando de noite. Aí depois diz: eu não estou dormindo. A fatura, pensando na fatura. Aí não dorme mesmo não. Aí começam os problemas. Começa a se estressar, começa, o diabo, Satanás, o devorador, não sei o quê. Peraí, precisamos ser realistas. Precisamos, peraí, povo de Deus, precisamos ter consciência. Não fique ansioso. Eu tenho que trocar meu carro, eu tenho que trocar o celular, eu tenho que comprar um computador novo, esse meu notebook não é a última geração, eu tenho que comprar um mais rápido, eu tenho que comprar um videogame, não sei de quê, e vai. Isso tem sido o mal do século. Eu tenho pedido a Deus: Deus, me ensina a viver com o mínimo possível, e eu seja feliz, e eu tenha paz. Eu sempre tenho dito, não existe dinheiro que pague paz. Você chegar em casa, junta as crianças, junta os filhos, junta a mulher, tem o quê? Cuscuz com ovo, glória a Deus e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem o quê? Um pãozinho assado com quiçu. Eita, é muito forte. Meu Jesus. O que adianta ir aí num restaurante de luxo? É bom. Se puder ir, vá. Se pode pagar, vá. Está trabalhando para isso mesmo. O que eu estou falando é não poder e tentar fazer, viver de aparência. Aí, para viver de aparência, vai sofrer. Certo dia o marido chegou em casa, a mulher disse: amor, quando vem com essa conversa de amor, digo: eu já sei, ela está por aí, tá? Vou aproveitar enquanto ela não está. Lá em casa eu já sei. Amor, querido, um beijo para cá, um beijo para lá, diga logo o que é que você quer. Aí a mulher chegou em casa e disse: meu amor, eu quero uma parabólica. Disse: parabólica? A gente não tem nem televisão, para que tu quer parabólica? Vem aqui fora para você ver um negócio. Olhe para a casa de fulano, tem parabólica. Cicrano, parabólica. O outro ali, parabólica. Todo mundo tem parabólica, a gente não tem. Mas a gente não tem televisão, mas a gente se faz que tem. Misericórdia. Bota a parabólica em cima para dizer que tem televisão. Orlando, certa ocasião, o camarada estava num carro com os vidros fechados, pleno meio-dia, o calor maior do mundo, o suor descendo, sabe para quê? Para dizer que o carro dele tinha ar-condicionado, com os vidros fechados do calor. Não, meu carro tem ar-condicionado. Não adianta não. É o pão nosso de cada dia, é o básico. Deixa eu concluir. Sexto princípio, versículo 12, diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdão é indispensável para que as nossas orações sejam respondidas. Eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço campanha, eu vou para o monte, eu dou voadora, eu planto bananeira, eu marcho, eu faço um monte de coisa, e nada acontece. Intrigado com a mulher, intrigado com o marido, intrigado com o vizinho, não vai na casa do irmão, aí quer que a oração seja respondida. Vamos ver o que a Bíblia diz. Versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, a oração não é respondida. Se você tem alguma coisa a tratar, trate.
perdoe. Quem é perdoado por Deus tem que perdoar. Quem experimentou do perdão de Deus tem que perdoar o próximo. Ah, pastor, o senhor não sabe o que é que fez comigo. Independente, é o que a Bíblia diz, é o que Jesus ordenou. Não posso fazer nada. Nós não temos que viver de acordo com o reino, de acordo com a palavra. É o que a palavra diz. Eu preciso cumprir a palavra. Ah, disseram isso de mim, disseram isso, aquilo. Está perdoado, está nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe. O Senhor é a minha justiça e ponto final. Deixa nas mãos de Deus, é com Deus. Ame, perdoe, e as tuas orações serão atendidas. Deus vai se inclinar e vai dizer: ah, eu escuto a oração do meu servo, eu escuto a oração da minha serva, tem um coração perdoador. Precisamos perdoar. Esse é o 6º princípio da oração do Pai Nosso. Se você não perdoa, não ore o Pai Nosso, e também a oração que você fizer. A palavra do Senhor está mostrando aqui que a tua oração não vai ser respondida, porque aqui é um modelo. Aqui é um modelo. Se o Senhor está dizendo que não vai perdoar, que não vai responder, é o que a Bíblia diz. 7º e último princípio: não nos deixes cair em tentação. Versículo 13: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é que significa isso para as nossas vidas? É que nós devemos pedir que o Senhor nos livre de cairmos em pecado. Tem muita gente caindo em pecado por falta de oração, por falta de busca, por falta de conhecer a Deus. Então nós precisamos orar constantemente: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O diabo, ele tem colocado ciladas, ele tem colocado o mal, ele tem colocado armadilhas. Então, Senhor, me livra do maligno, eu não quero cair nessa tentação. Quanto mais nós oramos, menos nós pecamos. Crente que tem vida de oração, ele não vai conseguir ter uma vida de oração verdadeira e continuar na prática do pecado. Não dá, porque ele está se aproximando de Deus, e quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que me constranger e dizer: eu não posso viver assim, eu não posso viver em pecado. Aí então, no versículo 13, tem entre colchetes aí na sua Bíblia. Não é por acaso você achar algumas palavras na Bíblia, por exemplo, em letras itálicas, aquelas letras deitadinhas. Você achar na sua Bíblia textos em parênteses. Você achar como aqui um texto em colchetes: pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. O que é que significa esse colchete? Significa que esse texto não está em todas as cópias do texto mais grego, mas não quer dizer que esse texto aqui, ele não pode ser tido como inspirado por Deus. Ele é inspirado por Deus porque ele se encontra lá no Antigo Testamento e também está alinhado com todo o texto. Então, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Conclusão. Sermão, introdução, o corpo, o desenvolvimento, para que a gente entenda bem e finalizar a conclusão com aquilo que a gente pode aplicar às nossas vidas. A aplicação é a seguinte: você pode chamar Deus de Pai e dizer que o conhece. Então busque conhecer mais a Deus. Não é só escutar uma mensagem como essa e dizer: foi bom. Como foi bom estar na igreja. Uma vez uma irmã disse para mim:
Fui para um culto à tarde, fecharam as portas. Digo, Jesus, o negócio aqui é muito forte. Nunca tinha ido lá. Sentei no meu cantinho, orei. Começou aquele pessoal cheio do poder, né? Aí começaram a marchar, subiram nas cadeiras, botaram as cadeiras na cabeça, e eu dizendo, Jesus, eu sou cru demais, eu sou muito frio, o que está acontecendo comigo, meu Deus, esse povo está tudo aí. E pregaram para um canto, pregaram para o outro, umas palavras lá, e quando foi no final, na calçada, a irmã disse, ei, foi bênção demais, foi? Eu disse, irmã, a gente aprendeu o que mesmo? O que foi que pregaram? Eu disse, eu não sei, não quero nem saber, só sei que até os frisos do meu cabelo voou e a havaiana eu torei. Espera aí, qual é o sentido? Não vai aprender nada? Então eu preciso colocar em prática a palavra, conhecer mais a Deus, santificar o nome do Senhor através da minha vida, testemunho verdadeiro, não ser hipócrita, aguardar a volta de Cristo, estar preparado para essa volta, estar preparado para o encontro com Jesus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, mesmo que eu tenha que sofrer, faça a tua vontade. Senhor, a providência de cada dia, o pão de cada dia, não me deixa querer ir além daquilo que eu não posso, e que eu possa perdoar. Eu tenho um coração perdoador, e que eu possa resistir às tentações, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Quero convidar você.